Graça e paz, amada igreja, amém? Amém. Eu percebo que os irmãos foram pegando um combustível a mais aí nas músicas, né? Pro final, assim, foi animando, o pessoal já estava dando glória. Nós congregamos ali na IEBEP em Piúma, juntamente com o pastor Edson. Ele mandou um grande abraço, pastor Ramiro, pastor Marco, toda a igreja. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz mesmo. Apesar que hoje eu estaria ministrando na nossa igreja, e quando o Marco me chamou, eu falei, não, eu vou sim, com certeza, estar juntamente com os irmãos, para glorificar esse Deus maravilhoso, esse Deus que faz todas as coisas, Criador dos céus e da terra, o eterno, soberano e poderoso Deus. Amém. Gostaria de falar com os irmãos. E quando o pastor Marco me falou, olha, você pode pregar? Posso, com certeza. Não sei onde é, mas vou. E vai ser uma bênção. É o prazer de falar de Deus. E é o que todos os irmãos em Cristo precisam ter. Como disse o apóstolo Paulo, insta a tempo e fora de tempo, fale do Senhor. Está na fila do pão? Fale do Senhor. Está na fila do hospital? Fale do Senhor. E antes de começar, eu tenho até que horas, pastor? Até às 9 horas? Fica à vontade. Estávamos, eu e minha família, lá em Porto Seguro, num período de férias, e como de costume eu saio falando, e eu vou falando. E uma coisa curiosa que eu descobri no local onde nós estávamos hospedados: o lugar para ter gente desviada. Jesus! De 250 funcionários, acho que 300 eram desviados. Então isso é absurdo. E ali nós falamos, eu sempre falando de Jesus, e teve um rapaz que, na primeira vez que nós fomos, eu falei de Jesus, ele falou que estava afastado, que eles não gostam do termo desviado. E eu ficava importunando ele, você não está afastado, você está desviado. O termo certo, porque afastado é meio feio, né, pastor? Pessoal, se você tem confortável, eu estou um pouco afastado, eu sou um pouco de lado só. Não estou desviado. E nós retornamos a segunda vez em junho. Falei com ele novamente e ele disse uma coisa. Ele falou assim: pastor, que ele já me chamaram de pastor lá. Tudo tem o tempo de Deus. Tem que ter paciência. Deus vai tocar o meu coração. Eu fiquei, rapaz, você está pedindo uma coisa para Deus, você deveria pensar bem as suas palavras. E voltamos. E há poucos dias nós retornamos lá, mas antes de nós retornarmos, ele mandou mensagem para o celular da minha esposa, que é para a gente, né? Seguinte frase: voltei. Ela, da mesma hora, entrou em contato. Eu falei, cara, que é isso? Voltou? Como assim? Quando vocês chegarem aqui, eu falo. E nós chegamos lá. Falei, Márcio, me conta a novidade. Voltei, estou animado, falando de Jesus para todo mundo. Falei, pois é. Você lembra que eu falei com você, você me chamou para voltar? E eu falei que Deus ia tocar no meu coração. 20 dias depois da sua saída, eu comecei a me sentir mal no trabalho. E uma fraqueza, me sentindo mal. E eu percebi que eu estava muito ruim e me levaram para o hospital. 4 dias na UTI. Deu se não me engano, um derrame no coração. Onde que ele pediu para Deus tocar? Olha que coisa curiosa. Tome
cuidado com o que você fala com Deus. E hoje eu falo para ele: Márcia virou um missionário, me mandou mensagem semana passada, ganhei mais um para Cristo, aceitou Jesus, estou levando para a igreja, vou buscar na casa, levo, e tem outros que eu também estou fazendo isso. Glória a Deus. Insta-tempo e fora de tempo. Mas vamos para o nosso texto em 2 Reis 6, 15 a 18. 2 Reis 6, de 15 a 18. Fiquem atentos, prestem atenção. Aqueles que quiserem ficar de pé, fiquem à vontade. Eu estou convidado na igreja dos irmãos, tá? Vamos lá então? E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que a tua graça, o teu poder, ó Deus, venha resplandecer e encher esse local, ó Pai. Que haja manifestação do teu Espírito Santo, que haja liberdade, ó Pai, que haja, ó Deus, avivamento, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que essa palavra, ó Deus, encontre terreno fértil, ó Pai, para que produza frutos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Deixa eu trazer aqui primeiro, que a gente está falando do profeta Eliseu, nesse texto. A gente precisa saber um pouco também quem foi o profeta Eliseu. Eliseu foi discípulo do profeta Elias. Então ele acompanhou o profeta Elias por um bom período, e chegou um momento em que Elias sabia que Deus o levaria para o céu. E ele chega e pergunta para Eliseu: Eliseu, o que queres que eu te faça? E Eliseu, movido pelo Espírito de Deus, que ele sabia, ele conhecia, ele andava com o profeta, ele pediu uma coisa muito curiosa. Ele falou assim: Pai, eu quero porção dobrada do que o Senhor tem. E Elias fala para ele: olha, você pede uma coisa muito difícil, mas se tu me vires subir aos céus, você vai receber. E ali começa uma luta de Elias e Eliseu, porque Elias, ele tentava se desvencilhar de Eliseu de todo jeito. Ele falava assim: Eliseu, vai daqui, vai para lá. Eliseu: é ruim, não larga o Senhor. Mas então vai em tal lugar. Não vou. Fica, não fico. Onde o Senhor for, estou junto, eu vou. Então chega um determinado tempo, Elias é levado aos céus, no redemoinho de fogo, e deixa a capa para Eliseu. E Eliseu, quando ele pega essa capa, ele tinha rasgado as suas vestes, ele pega a capa, ele vai no Jordão e toca o Jordão com a capa de Elias. E diz: onde está o Deus de Elias? Na mesma hora o Jordão se abre e ele passa a ser. É o primeiro milagre que ele faz um teste ali para ver se realmente ele teria unção dobrada. E após isso, vem o segundo milagre,
no qual ele cura as águas e uma terra infértil. Então ele começa a ter experiências com o Senhor. Eliseu, ele tinha acompanhado as experiências de Elias, porém agora ele passa a ter a experiência dele com Deus. O terceiro, ele está caminhando, os meninos começam a zombar dele. Calvo, sobe calvo. E ele amaldiçoa os meninos. 2 ursas saem da mata e matam 42 deles. Então Eliseu, ele começa a ter experiências com Deus, e ele sabe quem é Deus, ele conhece Deus, ele caminha com Deus, e sabe o poder que a palavra dele tem. Ele começa a testar, e vai passando. Então ele chega neste momento do texto aqui, onde um rei sírio, Ben-Hadad, vem e quer destruir o povo de Israel, e passa a fazer ameaças. E o rei de Israel começa a ficar com medo, porque era um exército poderoso. Só que uma coisa curiosa, o texto não diz que o rei mandou exército atrás do rei de Israel, mas ele manda atrás do profeta. Não é algo curioso? Por que ele manda atrás do profeta? Por que ele junta um exército para ir atrás do profeta? É onde que nós começamos a ingressar aqui no texto e começo a trazer à luz a história, o enredo que traz isso daí. Porque o rei sírio, ele no quarto, ele começa a criar estratégias contra o reino de Israel. Então ele se junta com algumas pessoas de mais confiança e começa no oculto ali, assim, isso faz aquilo. Mas Elias, ele anda com um Deus que é onisciente, onipresente. Então tudo que era dito no oculto, Elias tinha conhecimento. Então Elias, ele pegava e falava: ó, o rei de Israel, não vai naquele local, não vá, porque o exército sírio está armando uma emboscada para você. Sabe o que o rei fazia? Ele mandava alguns homens dele para verificar se era verdade. O profeta falava, ele duvidava ainda, mandava, e aí foi se confirmando, e por diversas vezes Eliseu falou. Então o rei sírio, ele pega e começa a ficar desconfiado. Ele fala: mas como assim? Eu não consigo pegar esse pessoal. O que está acontecendo? Tem um espia aqui no nosso meio. Tem espia. Tem espia. Alguém está vazando a informação. Então seus homens falam assim: olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não tem espião aqui não. Mas tem um profeta de nome Eliseu, que está lá em Dotã, que conta os segredos do seu quarto para o rei de Israel. Uma coisa que eu quero chamar a atenção: nada há em oculto diante de Deus. Amém? O inimigo planeja as coisas, mas nada está encoberto aos olhos do Senhor. Ele tem total domínio da situação. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Então é por isso que nós chegamos aqui no texto, onde o rei sírio fala: então é esse profeta aí? Não está certo. E se nós olharmos o livro de Reis aqui, em outro momento, o profeta também está sendo perseguido, e o
rei manda de 50 em 50 para trazer o profeta. Os primeiros 50, o profeta fala: Senhor, cai fogo do céu, matou todo mundo. Os outros 50, cai fogo do céu, matou todo mundo de novo. Elias. Então, Ben-Hadad provavelmente conhecia a história. E quando fala assim, tem um profeta de Deus lá em Dotã, ele fala, manda cavalos, cavaleiros e tropa, e vai lá e cerca tudo. Vamos ver como que vai acontecer com esse camarada. O que eu vejo aqui? O povo de Deus tem poder que desconhece. Nós às vezes começamos a viver uma vida medíocre na presença de Deus. Mas pastor, mas como assim? Por quê? Falta de leitura da palavra, falta de oração. Você não conversa com Deus. Eliseu, ele era antenado com Deus, ele conversava com Deus. Que quando o servo dele, aqui não é Geazi, alguns teólogos falam que pode ser, porque Geazi, ele pegou lepra antes, quando acontece a cura de Naamã. Então assim, é um servo. Mas veja bem que curiosidade, quando o servo acorda cedinho, ele vai lá fora e olha um grande exército e ele se assusta. Ele fala, não! Eliseu sai. Imagino eu que Eliseu sai. Que noite gostosa. O servo desesperado. Meu pai, dá uma olhada. Cavalo, carro, exército. Eliseu suspeito, isso aí tá minha interpretação, tá? Eliseu deve ter olhado assim, olhou para o exército. Preocupado com isso? Sem noção. E por que acontece isso? Preste atenção. Não é por você ouvir falar de Deus, ver milagres de Deus, significa que você tenha intimidade com Deus. Amém. São coisas distintas. O servo andava. Todos os milagres que Eliseu fez, provavelmente ele estava junto com Eliseu. Viu o agir de Deus? Viu? Acompanhou tudo sendo feito? Acredito eu que ele sabia até as palavras de Eliseu, decorado, mas não tinha intimidade com Deus. Olha. Então, quando ele chega nessa parte, Eliseu olha e ele faz uma oração. Vamos lá no texto. 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Muitas pessoas aí chegam para mim e falam assim: a igreja não é mais a mesma. Percebe? A gente não vê cura, não vê libertação, a gente não vê isso, não vê aquilo. Sai daqui, servo de Eliseu. Você não vê, mas eu tenho presenciado o agir de Deus na minha vida e das pessoas ao meu redor. O erro não está em Deus não fazer, o erro está em você não enxergar. É diferente. Peço-te, Senhor, abra os olhos para que veja. Quantas pessoas estão cegas em nosso meio? As pessoas estão paralisadas. As pessoas, o inimigo se levanta, e também não vão jogar tudo na conta do inimigo, que é coisa que a pessoa muitas vezes caça, o inimigo fica olhando e fala assim: meu Deus, vou anotar porque essa é nova para mim. Né?
Mas quando se levanta, a pessoa começa a tremer. O que eu vou fazer? O que vai acontecer na minha vida? Existe um Deus Todo-Poderoso. Os seus olhos podem não estar abertos. Aí é a condição de vida de cada um. Como diz a palavra, examinai. Dá uma olhada aí. Davi, ele fala assim: esquadrinha, Senhor, o meu coração. Dá uma investigada, vê se tem alguma coisa que não está prestando aí. Só que a gente esquece. A gente esquece de fazer isso daí. E a gente vai vivendo a vida, e vai vivendo a vida, e vai vivendo uma vida medíocre. Quer ver milagre de Deus, não vê, daí fica chateado. Quer vir para a igreja e quer ver o fogo descer, mas não consegue nem soprar um carvãozinho para ver se pega. Sabe o que eu entendo desse texto, nessa parte? Nós precisamos nos posicionar na presença de Deus. O servo de Eliseu não tinha se posicionado. Tanto é que quando Deus abre os olhos, ele olha, uau! Cavalos e carruagens de fogo. Em volta de quem? Em volta de quem? Me ajuda a pregar, gente. Estão dormindo, pelo amor de Deus. Em volta de quem que estava? Você pode não acreditar. Você pode até não ver. Mas tem anjos acampados ao redor do povo de Deus. Tem anjos. Tem cavalos de fogo. Tem carruagens de fogo. Tem poder de Deus sendo manifestado na vida do crente. E nós tememos muitas vezes. Eu falo isso que para a gente também é difícil, né, pastor? Difícil. Às vezes a coisa se levanta de um jeito que começa a abalar as nossas estruturas. E nós precisamos de olhos espirituais. Nós precisamos saber de algumas coisas relacionadas ao nosso Deus. E uma delas é: tem tido vida com Deus? Qual é a experiência que você tem com Deus? Isso é uma pergunta introspectiva. É você com você mesmo. É você no tete a tete, você e Deus. Quer ver milagre, mas está de olho fechado. A gente precisa de ter intimidade com o Pai. E a gente começa a buscar. É difícil, às vezes é difícil. Mas nós temos profetas, temos homens de Deus, nos quais nós devemos buscar também. Não estou conseguindo, me ajuda em oração. Pastor, estou com dificuldade, me ajuda em oração. É fazer o que o servo fez. Chegou para Eliseu e falou: nossa, só calma. Maior é o que está conosco. Aleluia! Nada foge aos olhos do Senhor. Nada foge aos olhos do Senhor. Deixa eu te trazer uma coisa aqui. Eliseu, na continuidade do texto, quando ele pega a capa de Elias, acontece uma coisa interessante. Está lá em 2 Reis 2, 13 a 15. Vocês estão com paciência, né? Porque eu vou viajando na Bíblia. Tem paciência, vai dar tudo certo. Vamos lá então. Também levantou a capa de Elias que dele caíra,
e voltando-se parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. O 15, eu peço que prestem muita atenção nesse texto. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, se prostraram diante dele em terra. Qual espírito era esse? O Espírito de Deus. Amém. Repousara sobre a vida de Elias e sobre a vida de Eliseu. Agora eu quero te falar uma coisa. O mesmo Espírito hoje habita dentro de mim e de você que aceitou a Jesus Cristo. Você não entendeu? Você não entendeu, não? O mesmo Espírito que estava sobre a vida, hoje habita dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Era para você estar dando glória, aleluia. Era para você estar exaltando esse Deus. Gente, é muito poder. É muito poder de Deus. Olha o que Pedro diz em Atos 2,38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E aí? Tá. Tem Espírito Santo. O que eu faço com isso? Não é? Não é essa a pergunta? Deus, ele fala assim: meu povo sofre porque não conhece as Escrituras. Gente, a gente precisa começar a amadurecer. Amém. Tudo bem, tem poder. E aí? Faça o que com o poder? Vamos lá para Joel 2, 27 e 29. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Glória a Deus. Agora começou lá no Pentecostes. Jesus, quando ele sobe, ele fala assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que dos céus caia poder. Atos 2. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Eles ouviram um som estrondando e viram línguas como de fogo repartidas. Poder de Deus. E olha quantas coisas esses homens fizeram. A sombra deles curava. Eles colocavam os enfermos, eles iam passando, a sombra ia passando. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E o que eu tenho feito com esse Espírito Santo que está na minha vida?
que você tem feito? Pastor, não chama mais antes para pregar na igreja, não. Ele só faz um monte de pergunta, não dá resposta, e a gente tem que responder como faz. É porque as respostas só vocês têm. Isso daí é uma particularidade de cada um com Deus. Quer ver milagre, mas não faz nada. Tá certo. Está precisando de alguém abrir os olhos. E nessa noite, aquele que abre olhos, aquele que dá visão a cegos, está aqui. É Ele que está aqui. É Ele. A pergunta é simples que Ele faz nessa noite. O Espírito Santo de Deus te faz uma pergunta simples: o que queres que eu te faça? E ele chega para um cego, o cego gritando ele: Jesus, filho de Davi. Chega Jesus: o que queres que eu te faça? Ele não sabia que o cara era cego. Ah, pastor, mas não precisa falar nada para Deus, porque Deus sabe o que eu estou passando. Sabe. Ah, Deus conhece o meu interior. Sabe, conhece. Mas Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você chegue nele e você converse: ó, Senhor, eu estou assim, estou assado, caí, pequei, estou precisando de restauração. Ô Deus, tem aquele abençoado, atribulado lá que está pegando no meu pé, Senhor. Às vezes o atribulado é até você. Não olha para o outro, não. Vai dar confusão. É que a gente tem um hábito de achar que só o outro é atribulado. Tem gente, meu irmão, que dependendo do dia que acordar, se olhar no espelho, bate no reflexo. Não é desse jeito? Conhece alguém? Não olha, não. Não aponta o dedo, não. E aí? Tanto poder vai ser feito o quê? Note que no texto que nós estamos aqui estudando nessa noite, recebendo a ministração de Deus nessa noite, que no primeiro momento Eliseu ora para que abra os olhos do servo dele para que visse. Porque o servo já estava ali caminhando com ele, já sabia algumas coisas, estava precisando só de um toquezinho. Então Eliseu ora, fala: esse rapaz aí está precisando de fé. Então, Senhor, abre os olhos dele para ele dar uma espiada, para ver como que é. E aí ele fica doido. Só que no segundo momento, qual a oração que ele faz? Porque o exército estava rodeando, e o exército vem contra Eliseu. Qual a oração que Eliseu faz? Qual a oração? O 18? Vamos junto lá comigo para me ajudar? E como desceram a ele? Mas como assim, de cegueira? Feriu de cegueira, não pediu para abrir o olho. E agora está pedindo para ferir de cegueira. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A sua oração tem poder. Se você precisa de livramento, fale com Deus, Ele te dá. Quando Ele fere de cegueira aqui, é porque o exército não ia encontrá-los. Senhor, desvia de mim esse mal aí. Senhor, os inimigos estão vindo. Manifesta o teu poder. Não sei se vocês notaram aqui, mas o texto todo, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo é falando de intimidade com Deus. Posso tomar de saco? Se você prestar atenção, quando Deus faz o jardim do Éden, o que ele fazia na viração do dia? O que ele fazia? E aí, Adão? Rapaz,
Sério? Os cachorros brigaram de novo? O povo confuso. Intimidade. Moisés não conhecia. O que aparece? A sarça ardente. Ei, que é isso? Sou eu. Tira as sandálias dos teus pés. Isso aqui é santo. E ali começa a dialogar com Moisés. Uma coisa tremenda, intimidade. Davi, o homem segundo o coração de Deus. É intimidade. A todo tempo Deus busca ter intimidade com o ser humano. E Ele está acessível. Sempre está acessível. E nós precisamos ter os olhos abertos. Nós precisamos ter fé. A fé é o quê? Firme fundamento. Olha que coisa tremenda. As coisas que não se veem. Que é aquilo que está no seu alcance, meu irmão. Para de ser atrapalhado e vai fazer. Não estudou nem um dia. Senhor, vou fazer essa prova aqui. Oh Deus, manifesta o seu poder, Senhor. Não deixa eu errar mais do que 10, não. Como assim, gente? Você teve quantos meses para estudar? Senhor, me dá um emprego, Senhor. Acorda meio-dia. Que raio de emprego vai procurar, meu Deus? Sangue de Jesus. Sua parte você tem que fazer. A parte de Deus, não se preocupe, Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Por que Eliseu estava descansando? Dormiu bem, acordou tranquilo. Não, por quê? Porque essa era a parte de Deus. O que ele podia fazer, ele já tinha feito. Que era o quê? Ter intimidade com Deus. Eu estava na casinha, já tinha preparado tudo, estava tranquilo. Nós precisamos acordar. E Deus, Ele está despertando a nossa geração. Nós precisamos de homens e mulheres que oram, que leem a Bíblia, que tenham intimidade com Deus. Eu gostaria de trazer aqui algo curioso. John Knox foi um camarada que começou a reforma protestante na Escócia. Num período que era complicado. Ele foi fundador da igreja presbiteriana lá na Escócia. Então tinha uma tal de Rainha Maria, católica, e ela disse o seguinte, olha a frase que ela disse: temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos reunidos da Europa. Ela não tinha medo de exército, não tinha, sem problema. Mas John Knox perturbava a mente dela. Sabe por quê? Porque ela já tinha visto o que Deus estava fazendo através da vida de John Knox. As pessoas têm visto o que na sua vida? Na vida de Eliseu nós temos aqui. Na vida de Eliseu a gente sabe o que Eliseu fez. A gente sabe o que Jesus fez. Quando a gente lê o texto, que ao aceitar Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro dos nossos corações. Mas e você? Qual é o legado que você vai deixar? O que as pessoas estão falando de nós? O que elas estão falando? Elas veem Cristo na sua vida? Elas veem poder
sua vida, o que elas veem? Ou você é o tipo crente 007? Eu sou tipo espião, estou no meio lá da galera, ninguém sabe que eu sou crente. Aí quando alguém chega e fala assim, fulano trabalha aqui, ela está na minha igreja. Crente? É doido. 007. É espião, estou lá no meio, espião. Eu sei que a gente dá uma descontraída, mas é muito sério que eu estou trazendo aqui nessa noite. Deus quer operar milagres. Deus quer. Deus quer. Jesus disse que ele foi impedido de realizar milagres. O quê? Está escrito. Por causa da incredulidade das pessoas. E eu fiquei curioso, fui ler, reler, falei, meu Deus, é isso mesmo que ele está dizendo. É isso mesmo. E aí ele sai de lá e começa a operar milagre, tudo quanto é canto. Curou alguns lá. E você? O que você tem feito? O que você tem feito com a porção do Espírito Santo que habita em você? O que as pessoas têm visto na sua vida? O que as pessoas têm falado sobre você? Qual o legado? Eu sou sonhador. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei, meu Deus, dá para fazer um templo bacana aqui, crescer esse negócio. Dá para crescer esse trem aí. Dá para fazer um baita um templo, terreno todo, segundo andar, pau quebrando. Aleluia. Eu também creio. E o que você vai fazer? Aí que está. A diferença está nisso, gente. A diferença está no que eu vou fazer, como que eu vou me posicionar, o que o povo daqui está dizendo sobre essa igreja. Eu gosto muito do texto. Mateus fala assim: as portas do inferno, o inferno não prevalecerá contra. Não vai prevalecer. Não vai. Se vocês tivessem noção do poder de Deus, pode abrir em Marcos 16. Cadê meu? Está aqui não, você está aqui. Marcos 16, a partir do 17. Se tiver alguém para ajudar a colocar lá aqui. Eu já estou caminhando para o fim. Marcos 16, a partir do 17. Presta atenção. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler junto comigo? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O próximo. Pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e sararão. Aleluia. Se você não conhecia, pega esse texto aí para você. E aí eu te pergunto, o que você já realizou aí? Você tem Espírito Santo? Se Elias fazia milagre tendo o Espírito sobre ele, eu com o Espírito dentro de mim vou fazer o quê? Não entendeu ainda? Vamos lá de novo, tenha paciência. Se Elias e Eliseu realizaram tudo que realizaram, tendo o Espírito sobre eles, o que nós podemos fazer com o Espírito dentro de nós? Aqueles que creem, os sinais vão acompanhar. Aqueles que creem, os sinais vão acompanhar. Pastor, mas eu não vivi nenhum sinal desse. Opa, peraí, meu filho, alguma coisa está errada. Alguma coisa errada não está certa.
Estes sinais seguirão. Aí você pega para ler esse texto, releia. Esses sinais seguirão os que crerem. Glória a Deus. A gente precisa orar, a gente precisa buscar Deus. E Deus nessa noite me traz aqui para trazer avivamento, para as pessoas se motivarem, para as pessoas se encherem do Espírito Santo. Agora eu sei o que eu posso fazer, agora eu tenho poder nas minhas mãos, porque o conhecimento liberta. Conhecimento da palavra liberta. Fica tranquilo, Senhor. Nós vamos orar. E nós vamos buscar esse povo que está caído, e essa igreja vai encher. Nós vamos quebrar as paredes e vamos estender para lá. Vamos crescer para cima. E se não tiver lugar, a gente compra outro terreno e faz. Pastor Marcos, se eu for convidado daqui a um ano, eu quero ver as mudanças. Se eu for convidado. Se eu não for, também eu venho para ver as novidades. Rapaz, presta atenção. Né, pastor Ademir? O que nós precisamos entender, e vou fechar mais 5 minutos, me esperem, me suportem mais 5 minutos. Nós temos uma liderança de Deus aqui, mas precisa de ter servos lado a lado dessa liderança. Pegaram? Amém. Vou repetir para você dar um amém bem forte e se convencer também. Nós temos uma liderança de Deus, que Deus instituiu, mas Ele precisa de servos acompanhando Ele junto. Amém. Deus. É assim que funciona. A igreja é um corpo. Cantamos aqui. É lindo cantar, difícil aplicar. Mas precisa aplicar, porque se a gente aplicar, o inferno não vai prevalecer. Entendeu? Eu gostaria de cantar uma música. Cadê o? Chega pra cá. Chega pra cá, a gente vai estar encerrando. Eu gosto de sempre louvar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se colocar de pé para a gente adorar junto? Aleluia. Glória a Deus. Ao que está sentado, adore esse Deus. No trono, oh, aleluia. E ao poder, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, oh, aleluia, pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado,
te dar 2 minutos para você abrir o seu coração e adorar esse Deus. Aleluia! A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Aleluia! Só a Ele. Derrama poder sobre esse povo, Senhor. Oh Deus, abre os olhos para que veja a manifestação do Senhor. Manifesta o teu poder, Deus. Oh Pai, levanta, Senhor. Poderoso Deus. Diga poderoso. Poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sei que você está cheio de Deus nesse momento. Mas se você tem alguma coisa a pedir a esse Deus, o momento é esse. Vem aqui à frente, que eu vou estar orando por você. É só quem crê. Quem não crê, não vem não. É quem crê. É quem crê. Precisa crer. Aleluia. Tem profetas nessa casa. Tem poder de Deus nessa casa. Aleluia. Vou fazer um convite aqui, que eu acabei invertendo, mas é oportuno. Se você nunca aceitou Jesus, mas você quer aceitar Jesus para também ser cheio desse poder que foi pregado nessa noite aqui, levanta a sua mão. Tem alguém assim? Tem alguém que eu nunca orei, nunca aceitei Jesus no meu coração? Quero aceitar. Alguém aqui nessa noite, nessa condição? Tem alguém aqui que está desviado do caminho do Senhor? Pertencia a uma igreja, mas não deu para mim. Eu fiquei fraco. Eu caí. E eu acho que Deus não consegue me perdoar. Há perdão para você. Porque Deus ama. E Deus tem poder para perdoar. Porque se confessares os seus pecados, Ele é fiel e justo para purificar, para perdoar. É a palavra dele que está dizendo. Eu tenho poder para perdoar. Tem alguém dessa condição aqui? Não precisa nem levantar a mão, vem para frente. Ou se alguém está nessa condição aqui na frente, orar. Pai querido, se tem alguém, ó Pai, que está afastado do caminho do Senhor, ó Deus, Pai, perdoa, Senhor. Pai, manifesta o teu poder, ó Deus. Restaura, Senhor, a aliança com teu servo, Pai, com a tua serva. Em nome de Jesus, ó Pai, que receba o perdão de Deus. Seja perdoado. Pai querido, teu povo está aqui à frente, ó Pai. Eu não sei o problema que cada um carrega. Eu não sei qual o exército que está causando temor, ó Deus. E pouco importa o exército, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que em tuas mãos está todo o poder, toda a autoridade, Senhor. Em nome de
profecia, eu derramarei do meu espírito, aleluia. Enche, Senhor, vai enchendo o teu Espírito Santo, Pai, para que eles, ó Deus, tenham poder e autoridade, ó Pai, para realizar tudo aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Os sinais acompanham, ó Deus, cada um daqueles que estão aqui nesta noite, ó Pai. Que o inimigo não tem poder para resistir os teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Visita cada família aqui representada, Senhor. E restaura, Pai, casamentos. Restaura as famílias, ó Pai, que estão destruídas, ó Deus. Que em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, manifeste o poder dele. Amém. Que cada um receba o que veio buscar aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém.